Hoje eu vou mostrar para vocês como eu encontro as melhores regiões institucionais no gráfico e como que eu crio esse contexto e esse racional para entrar nas operações. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então vamos lá para o gráfico. Eu estou aqui no mini índice, mas se você opera qualquer outro ativo, a ideia é a mesma. Então acompanha aqui comigo como que eu vejo aqui no índice e você pode replicar isso para os ativos que você opera todo o começo do dia. Eu estou aqui no gráfico de 1 hora e tá bem interessante porque todos os dias aqui eu estou fazendo esse pré-market e a gente vem conversando desde que ele estava aqui embaixo, que ele mitigou essa zona, eu fui explicando todas essas viradas aqui que tiveram, né, no preço, numa hora, todas as partes de pullback, nessas partes de correção, tudo que poderia acontecer, e todo dia eu dou o cenário que eu acredito que vai acontecer no gráfico. A diferença é que eu falo os possíveis cenários e o que vem acontecendo é todo o pré-market. Se você pegar o pré-market e depois analisar o mercado, você pode ver que uma das sugestões que eu dou do que pode acontecer caso o preço faça isso ou faça aquilo, ele realmente acaba fazendo, porque não tem muito segredo. O mercado e o preço faz sempre a mesma coisa. A gente tem a mesma leitura, então a gente deixa o mercado trabalhar e dentro da nossa leitura a gente começa a marcar os pontos e identificar essas regiões. Então vamos lá, primeiro eu vou começar aqui no gráfico do diário para a gente ver se a gente tem alguma coisa. A gente tinha dito que depois que ele colocou o diário ele poderia começar essa correção para depois, que se ele quiser, ele continuar, né, a alta, porque ele virou esse diário. Então a gente tinha dito que ontem que o mercado ele poderia continuar caindo, seguindo o fluxo, porque a gente tinha 50% dessa estrutura do diário inteira, né? A gente tem essa subestrutura aqui também, né? Então a gente tinha essa região da estrutura de 50% e tinha esse nível chave do diário. Ele mitigou esse nível chave do diário ontem. Então o que a gente pode observar? A gente sabe que a gente tem mais um nível chave aqui embaixo, numa região premium ainda, quer dizer, numa região de desconto, né? Se a gente está acreditando numa alta, essa região aqui, se a gente colocar os 50%, tá aqui no caso, né? Então ele já está numa região bem precificada. Então caso ele reaja por essas regiões aqui e coloque um fluxo para alta, a gente pode pensar em até numa compra, tá? Mas o que eu vou observar aqui? Tá vendo que esse 4 horas interno é um nível chave, a gente não sabe o que o mercado vai fazer. Então eu marco esse nível chave aqui apenas como uma referência, porque às vezes o preço ele pode vir, subir até esse nível chave, alinhar e voltar nesse lugar para depois ele querer subir. Então tudo que a gente vê é o fluxo. Então eu marquei esse nível chave mais acima. Quando eu desço aqui no 4 horas, a gente vê que ele varreu essa liquidez de topo aqui e rompeu para baixo. Por isso que eu coloquei como um interno do H4 e um H1, porque ele também não deixa de ser um H1. Então, para não me perder, eu marquei como interno do H4, porque o H4 está aqui, tá vendo? Então, tá dentro dessa estrutura do H4, a gente tem essa estrutura do H4 também. Só que como está dentro da estrutura do H4, eu considerei como interno, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente está vendo que está tudo mitigado. Vou cair aqui para 1 hora. Aqui numa hora, a gente consegue entender o que? Olha só de olhar pelo 1 hora, a gente consegue entender que esse topo aqui é liquidez nos 15 minutos. E a gente consegue entender que a gente tem aqui um nível chave do H1. Então, qual que é a ideia? Ele não mitigou o diário? Então o mercado ele pode vir aqui nessas regiões, alinhar alguma coisa e continuar esse fluxo de baixa, porque a gente está aqui ó, nessa estrutura agora, certo? Então dentro dessa estrutura, como eu estou pelo 1 hora, aqui não fez um pivô, certo, numa hora, mas se você olhar pelo 15 minutos, olha só. No 15 minutos ele fez um pivô, ele subiu, desceu e rompeu o fundo aqui. Esse fundo aqui visto pelo 15 minutos é o que? É uns 5 minutos. Então a gente tem essa estrutura aqui dos 5 minutos, temos essa região aqui de nível chave do diário e do H1. Como a estrutura que a gente está olhando é essa daqui, é um interno do H4 e um H1, como a gente está no 15 minutos, os topos do 15 minutos são o que? Liquidez para o tempo gráfico maior. Então é por isso que ele pode fazer isso. Não significa que ele não pode fazer isso aqui, ó. Ele não precisa varrer essa liquidez para continuar caindo. Ele pode chegar nessa região, porque você tem também aqui order blocks, né? Você tem regiões ineficientes aqui. Então você pode marcar essas regiões ineficientes como um order block e aguardar o mercado fazer alguma coisa desse sentido para continuar essa queda. Beleza? Então eu estou olhando essas regiões, ok? Outra coisa, aqui pelo 15 minutos a gente consegue ver
que a gente tem um fluxo, né? Aqui dentro desses 5 minutos aqui, a gente tem um fluxo meio que interno aqui também, entendeu? Porque qualquer pivô aqui que a gente olha é teoricamente uns 5 minutos, é o fluxo. Então, por exemplo, o mercado subiu, desceu, subiu e rompeu esse fundo aqui. Então isso daqui é um 5 interno, porque está dentro da estrutura de 5 minutos. Aí depois o mercado desceu, subiu e só veio romper. Deixa eu só colocar como um 5 aqui, só para ficar didático, para a gente poder entender legal. Então aqui é um 5, tá vendo? Só que aqui eu vou considerar como um 5 interno, porque ele está dentro dos 5 minutos. E depois ele veio aqui e rompeu aqui também. Então ele rompeu aqui também. Então o mercado, ó, desceu, subiu. Cadê? Vamos pegar o fluxo aqui, ó. Desceu, fundo, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. O que a gente poderia esperar agora? Um retorno para ele continuar esse order flow, né? Esse fluxo baixista, certo? Só que o mercado já abriu aqui, já fez um outro pivô. Ele desceu, subiu, aí aqui ele já fez um outro pivôzinho. Então ele pode romper aqui embaixo. Só que a gente vai estar olhando, por exemplo, eu estou no gráfico de 15 minutos. Se eu descer por 5 agora, olha só como a gente tem um fluxo. Ó, pelos 5 minutos, ó, como a gente consegue observar uma outra estrutura aqui, ó. Ele varreu essa liquidez, tá vendo? Subiu, varreu uma liquidez e depois ele colocou para baixo. Então, olhando pelos 5 minutos, o que é isso daqui? Você vai entender como um choque para ele continuar subindo, ou você pode entender como uma liquidez que ele pode vir e mitigar essas regiões aqui de order block. Então o mercado pode vir aqui, ou ele desce, né? Ou ele sobe aqui, alinha e a gente continua com esse fluxo. Porque como eu disse, topos em time frame menor é o que? É liquidez para tempo gráfico maior. Então a gente pode olhar aqui que eu estou nos 5 minutos. Como o meu tempo gráfico de execução é o 1, olha como fica distante. Olha como você tem espaço para trabalhar nessas regiões. Qual que é o problema? Hoje é sexta-feira. O mercado às vezes ele fica meio lateral, às vezes tem vencimento de opções. É um dia que muitos brokers estão fechando posições para a semana. Então, e também o mercado pode abrir com gap, né? Se o mercado abrir com gap para cá ou já abrir com gap rompendo essas regiões, a gente tem outras regiões lá para cima, como a gente te falou. Só que eu não fico olhando aqui pelo minuto, eu gosto de olhar sempre pelo um time frame maior, porque aí eu consigo entender melhor as estruturas, o fluxo, tudo que está acontecendo. Deixa eu só ver aqui. Se ele romper aqui, ele vai continuar colocando esse interno de 5 aqui, certo? Então eu vou colocar aqui só para ficar didático também. Então é isso, pessoal, é isso que eu estou esperando para hoje. O mercado, depois dessa correção aqui que a gente estava vendo ontem, né? Que ele veio descendo aqui muito forte, depois dessa pernada também veio muito forte. A gente tem bastante espaço para ele continuar corrigindo. Então às vezes o mercado já abre aqui, vem nessas regiões para depois ele colocar o fluxo. Só que a gente não sabe o que ele vai fazer. A gente não pode esquecer que ele chegou nesse nível chave aqui do diário. Então o mercado, qualquer coisa, ele pode simplesmente virar essa estrutura, vir aqui para baixo, alinhar alguma coisa para vir mitigar outras regiões mais acima. Entendeu? Então a gente não sabe o que o mercado vai fazer. Por isso que eu sempre falo, se a gente tem uma estrutura mais forte, olhando um time frame maior e o fluxo alinhar, não tem problema você fazer o trade. O problema é você ver tudo acontecendo, não clicar, e aí quando dá um trade mais ou menos, você perdeu um trade que era bom, você querer entrar e aí tomar um stop besta e ficar com o psicológico abalado. Então, é isso que eu tô olhando, beleza? Olhando aqui pelos 5 minutos de novo, como eu mostrei essa estruturinha aqui que a gente tá vendo do final do dia. Entendeu? O mercado aqui é muito lento. Então, se você pega aqui, por exemplo, ó, desse topo até aqui, você tem 400 pontos. 400 pontos nisso tudo aqui. Ó, essa barrona aqui, você tem 290 pontos. Só que quando você pega o começo do dia, quando o mercado é mais volátil, observa, por exemplo, essa barra aqui. Tem quase 1000 pontos. Olha essa barra aqui. Tem quase 600 pontos. Então, aqui no final do dia, o mercado ele fica menor, ele fica sem volume.
Então ele acaba fazendo estruturas e muitas vezes essas estruturas que a gente fica marcando, por isso que eu falo que é meio difícil ficar sempre marcando muita coisa. Porque se você ficar marcando muita coisa, aqui tá picando, daí o mercado abre aqui, tudo que você pensou aqui, você descaracteriza. Eu fico marcando essas coisas aqui pra vocês, porque eu fico explicando pra vocês como que é meu pensamento caso o mercado estivesse aberto. Se o mercado estivesse aberto nesse momento, era isso que eu estaria pensando. Então eu deixei marcado pra explicar pra vocês, mas a gente sabe que as melhores regiões é olhando pra time frame maior, entendeu? Então, olhando para time frame maior, a gente vê que a gente pode esperar alguma coisa para continuar algum tipo de correção mais para cima, virando essa região aqui, tá? Eu tô aqui no gráfico de 1 hora, a gente vê que tem um pivô aqui, então se por um acaso ele vira esse pivô, ele pode bater aqui para continuar subindo, também e mitigar essas regiões mais acima, beleza? Se gostou do conteúdo, não esquece o like, um comentário, compartilha com algum amigo seu aí que gosta e tamo junto, vamos para a próxima. Bom final de semana e bons treinos.